Desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e com a instituição num momento bem difícil do clube, ele aceitar o convite e encarar o desafio e o projeto do Vasco, sempre trabalhando com muito empenho e dedicação durante muito tempo, com muito esforço para que a gente tivesse bons resultados. Então, eu comunico o desligamento dele e, de forma interina, vai ficar o Bruno Lazzaroni até a chegada do próximo treinador. Queria também só fazer um agradecimento também ao Coutinho por toda a dedicação também, empenho, esforço que ele fez para que viesse para o Vasco da Gama. Na instituição, honrando a camisa, sempre com muito respeito, com dedicação que a instituição merece. Tá bom? Obrigado e boa noite. Imagina você, perdi boné, desabafei, gritei, berrei, gravei um vídeo de pós-jogo e apaguei. Por quê? O vídeo inteiro eu falo do Fernando Diniz. Após terminar o vídeo, quando entro na rede social, tá o Pedrinho anunciando a demissão do Fernando Diniz. Apaguei. Estou aqui novamente. Sem boné, somente como império, 3x12 no depósito. Família, certeza que foi a decisão correta. Inclusive, no vídeo que eu gravei, estava justamente aqui até falando que, poxa, Pedrinho, tá aqui um torcedor, e vocês sabem, né, vocês me assistem aqui diariamente, como eu me comporto em relação ao momento do Vasco, as dificuldades que, poxa, eu entendo que é difícil. O Vasco é um clube gigante, que tem uma torcida que merece ser feliz, que merece conquistar, mas, poxa, eu falo aqui, né, em 2022, o diretor de futebol do Vasco, ele veio a público falando que você tinha que agradecer o Raniel, que você tinha que agradecer o Bruno Tubarão, porque o Vasco não tinha dinheiro, o Vasco não tinha condições para contratar ninguém. E esses jogadores assumiram a responsabilidade de vestir a camisa do Vasco e tentar o acesso. Foi isso que eu ouvi há 4 anos atrás de um diretor de futebol do Vasco. Então eu entendo, eu sei que é difícil, que não é um processo fácil que o Vasco está passando. O Vasco disputou uma final no ano passado, então vocês sabem aqui o meu posicionamento diariamente em relação à gestão, ao presidente Pedrinho. Só que nesse vídeo de pós-jogo, eu falei, hoje, Pedrinho, é um vídeo para você. É direcionado para você. Porque por muito menos, o Pedrinho mandou o Paiva embora. Por muito menos. Porque o Paiva, com um elenco infinitamente pior, teve melhores resultados. Então, o Pedrinho, perante ao Fernando Diniz, ele não deve nada. Absolutamente nada. Se o Diniz realmente for um ser humano grato, em qualquer oportunidade ele tem que exaltar o Pedrinho. Porque o que o Pedrinho fez com o senhor Fernando Diniz, nenhum dirigente no Brasil fez. Nenhum dirigente fez. Ele segurou, ele tentou, ele apostou até o limite, irmão. Até o limite. Só que hoje, eu acho que qualquer um que enxerga futebol viu que para ganhar do Vasco não precisa de muito. Não precisa de muito. Porque o analista de futebol, e assim, eu tava indignado, cara, com a transmissão, né? Porque tem gente que tenta romantizar a vida do jogador, né? Então o jogador, ele ganha dinheiro, graças a Deus, através do esforço e do talento dele, e ao final da carreira ainda pode virar um comentarista e botar mais um papel pra falar merda na televisão, pra falar merda, pra falar que o adversário é isso, que fala que é isso, que joga bola, que é um time organizado. O quê, meu Deus? Cara, eu gostaria de assistir os 90 minutos que eu acabei de ver, essa tragédia, com esse cara que jogou bola, que no caso é o Paulo Nunes, e o próprio Júnior também fala assim, tá, me mostra aqui, cara. Em que momento o Fluminense se mostrou um time... Porque o que eu tava vendo era um time que, bola parada, o Fluminense estava pegando faltas do meio campo e botando pra dentro da área. Bola direta. Cara, por 2 oportunidades, 2 momentos do jogo, o Fluminense saiu tocando alguma coisa. Então esse time é o melhor futebol do Brasil? É esse time que é o melhor futebol do Brasil? Isso é constrangedor pro Brasil. Realmente mostra o lixo que o Brasil é, em termos de futebol. Se o Fluminense é o melhor time do país, no momento, o que o Fluminense fez hoje? O Fluminense ganhou na incapacidade do Vasco.
Ó, e eu vou ser aqui um cara sensato. O jogo hoje era pra ser 0x0. 0x0. Porque nem o Vasco e nem o melhor time do Brasil, dito por muitos, né? E não é só torcedores do Fluminense, não. A mídia em geral fala isso hoje. Não fez nada. Que jogo horrível, que jogo terrível. Então quando eu olho hoje pro jogo de hoje, quando eu falei certo, sei lá, quando eu olho hoje pro jogo de hoje, falei certo, quando eu olho hoje para o jogo de hoje, eu falo assim, cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A demissão, ela tem que acontecer. Porque eu comentei aqui, ô Pedrinho, até no pós-jogo que eu apaguei, que o jogo contra a Chapecoense não pode servir de parâmetro. Não pode, porque a Chapecoense é um time limitado. O jogo contra o Bahia serve para mostrar a fragilidade que é o Vasco. Tá? Porque as chances que o Vasco criou não foram claríssimas. Claríssimas, não, como foi contra a Chapecoense. Mas o Bahia teve duas. Uma chance clara. E mais um erro do Vasco, o Bahia fez o gol de bola parada, assim como hoje. Então o Vasco vem de 4 derrotas, se é que você me entende. Chapecoense foi uma derrota. Bahia, outra derrota. Volta Redonda, mais uma derrota. E hoje perdeu mais uma vez. Então, assim, era insustentável a permanência do senhor Fernando Diniz. Insustentável. E eu desabafei, eu gritei, eu berrei, eu falei, eu chorei aqui no vídeo de pós-jogo. E aí o Diniz, não, o Pedrinho, acabou demitindo o Fernando Diniz. Família, é bom a gente entender que qualquer treinador que chegue hoje no Vasco não vai fazer esse time voar. Ser o melhor time do país. Agora, qualquer treinador que chegue hoje no Vasco, ele vai entender certas coisas que o senhor Fernando Diniz, na arrogância dele, não entende. É isso. Esse é o principal. Quer que eu te explique? Eu sei que você já entendeu isso. Como é que um time que não vence, como é que um time que não ganha vai ter confiança para esse jogo apoiado, esse jogo aproximado, de triangulações? O que o Fluminense fez hoje? Bola longa, bola parada, e o nosso time não tem essa condição, porque o nosso treinador, ele não permite isso. Nada contra o jogador, família, nada contra o jogador, mas quando ele coloca o Adson, foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi, e o Adson não entrou mal, de fato. Só que o Vasco não estava precisando de um jogador para associar drible curto, trazer para o meio e tabelar. Não, a gente não tem essa capacidade. Hoje a gente não tem essa condição. Hoje a gente não tem essa confiança. E ele fez isso. E deixou de colocar um jogador que poderia fazer o fundo ou fazer o meio, que é o Marino, que você investiu tantos milhões aí. Ele colocou o Adson, que há poucos dias ele falou que tem que ter cuidado, porque ele não está bem fisicamente. Então, assim, família, o meu desabafo que eu fiz no vídeo que eu apaguei foi nesse sentido. Não tinha a menor condição. Não tinha cabimento a sequência do Diniz. Porque na minha avaliação, o jogo de hoje foi 1-0 Zubeldia. Não foi o Fluminense ganhando o Vasco. Não foi os jogadores ganhando o Vasco. Foi a ideia. Foi o entendimento de um treinador que entendeu o campo, o ambiente, o momento. E um outro treinador que só coloca a ideia dele acima de qualquer coisa. Para mim foi isso. Então a demissão traz um alívio, traz um respiro, traz uma esperança, porque o Diniz estava pesando o ambiente do Vasco. Porque ele não estava preocupado com os jogadores. Ele não estava preocupado com os jogadores, com o resultado, melhor dizendo agora. Ele estava preocupado em dar uma resposta para quem o critica. Repetindo jogo após jogo a mesma coisa. Enquanto você vê um Dorival ajustar o time dele lá no Corinthians. Quando você vê o Crespo jogar com 3 zagueiros, jogar com linha de 4, jogar em busca da vitória. E não da filosofia, e não da ideia, acima de qualquer coisa. Então o Vasco precisa disso hoje. O Vasco precisa de alguém que não se coloque à frente do clube, à frente dos jogadores. Precisa de um treinador que jogue junto com os jogadores, em busca dos resultados. É basicamente isso aí. Família, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu gravei o vídeo, gritei, eu berrei, eu chorei. Eu acho que eu não tenho mais muita coisa para acrescentar em relação a isso, porque eu não consigo aceitar. É uma coisa que me machuca muito. Até debati lá com a galera do grupo de membros de uma forma mais light, de uma forma tentando segurar as emoções. E a galera sabe disso, porque a minha vontade é de gritar, de mandar tomar, de mandar da raiva que eu tô hoje, de perder mais um jogo. Só que eu entendo a frustração de todo mundo, né? A galera que é mais pessimista, a galera que, pô, Thiago, eu sabia que o Vasco não ia vencer hoje. Thiago, você é bobo, você é um otário. Ninguém me chamou de otário, mas, sabe? Você acreditou que o Vasco venceria hoje? Só que quando eu olho pro adversário, eu falo assim, cara, o que ele fez? O que ele jogou pra ganhar da gente hoje? Mais um jogo que o Vasco perde uma bola parada. Mais um jogo. Porque o nosso treinador, ele não compete. Não compete. Ele quer a ideia dele ali. Então, família, se serviu pra alguma coisa,
Desculpa, eu não vou nem apagar o vídeo, tá? Eu não vou nem apagar. Eu vou pedir desculpas pra vocês porque eu falei uma merda aqui. Não serviu pra bosta nenhuma, desculpa, tá? Porque em nenhum momento a gente tem que torcer pela derrota, exaltar uma derrota porque demitiu um profissional. Desculpa, eu peço perdão, não vou apagar, não vou editar. Eu falei uma merda aqui. Então não serviu pra nada. Perder um clássico que entra pro retrospecto, entra pra história. Não, eu errei, tá? Mas a tomada de decisão da diretoria foi acertada após mais um vexame em relação ao campo, tá? E não pressão de torcida, e não o que a torcida tá fazendo, que várias torcidas fazem, não. É desempenho. A gente precisa analisar o desempenho. O desempenho do Vasco hoje foi fraquíssimo, foi pavoroso. Um time que só cruza, um time que é exposto, um time que o que o treinador tem de essência, ele não consegue, porque o time não está confiante. É isso, tá? Desculpa. Então, não serviu pra nada a derrota. Não serviu, desculpa. Porque o Vasco não pode ter mais derrotas do jeito que vem perdendo. Mas a gente tem agora uma certa esperança, família. É o Bruno Lazzaroni, né, que vai comandar o Vasco. Não, o Vasco precisa de um treinador. O Vasco precisa. Provavelmente vai atrás do Renato Gaúcho. E a gente vai debater sobre os nomes, porque a gestão já tentou o Renato Gaúcho recentemente, um tempo atrás. Acredito muito mais. Mesmo não gostando do Renato, em termos táticos, não acho. Mesmo não gostando do Renato, eu acredito muito mais no Renato hoje. Porque o Renato ele vai chegar, vai falar a língua dos jogadores e vai fazer um feijão com arroz. Vai fazer um feijão com arroz. Vai fazer um feijão com arroz bem feito, que é o que o Vasco precisa hoje. O que o Diniz não entendeu. O Diniz poderia mudar a filosofia, mudar a forma de jogar, vencer e depois tentar, né, aplicar o que ele entende de futebol. Mas é um cara tão arrogante, tão vaidoso, que não pensa dessa forma. E aí o Vasco perde mais um jogo, que não deveria perder. Repito, hoje o resultado deveria ter sido 0-0. Porque esse time, cara, eu como brasileiro, eu me recuso a ouvir esse tipo de merda. Que o Fluminense é o melhor time do Brasil. Eu me recuso.